Quero chamar o Emílio aqui, estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Emílio já esteve ministrando pela manhã e a gente estava com saudade dele, né? Se ausentou um pouco aí devido a alguns projetos, mas hoje nós temos a alegria de receber o nosso irmão em Cristo aqui para falar o nosso coração. Então estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar aqui o nosso irmão. Pai, obrigado por ter ele aqui conosco de novo, Pai. Obrigado, Deus, porque eu tenho certeza de como o Senhor usou ele aqui poderosamente pela manhã, o Senhor também há de falar ao nosso coração. Pai, eu quero te pedir uma bênção sobre a vida da Ivânia, sobre a vida ali do João, sobre a vida, Deus, da Maria Eduarda, da Maria Luísa, da Maria Júlia, Pai, da Maria Paula, de todos os filhos, ó Pai. Quero te pedir uma bênção, Deus, sobre a família dele, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que ele está envolvido. Deus, usa ele. Eu sei que o ano passado não foi um ano fácil, Deus, mas eu sei que em tudo o Senhor o sustentou. E hoje ele está aqui para ministrar ao coração da tua igreja aquilo que certamente o Senhor já ministrou no coração dele. Eu te peço aqui, Deus, usa ele com poder e grande glória para a honra e a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. O pessoal não jantou não, né? Vai jantar a hora que chegar em casa. E aproveite, quem quiser me convidar, estou disponível depois das 9h30, né? Se for um churrasco, de noite não pega bem não, né? Mas qualquer hora a gente vai. A paz do Senhor, irmãos. Oh, melhorou. Foi só falar no churrasco, a força veio, né? Já estava com saudade de todos vocês. Confesso que é um prazer muito grande estar num recinto como esse, e principalmente com a responsabilidade de compartilhar. Aliás, no reino dos homens, a gente se enriquece ajuntando, não é assim? Mas no reino de Deus nós somos enriquecidos compartilhando. Você conseguiu compreender? Nessa vida a gente enriquece juntando, né? Claro, num sentido figurado, pejorativo da palavra. Não é muito bem assim, né? Mas quem administra bem, consegue acumular bens, riquezas, posses, ele se enriquece. Mas no reino de Deus é diferente. Nós compartilhamos. E quanto mais nós compartilhamos, mais Deus nos dá. Amém? E é por isso que nós somos muito abençoados quando nós estamos desempenhando, quando nós estamos no pleno exercício da função com a qual Deus nos chamou. Nós somos abençoados por Deus. Então é um privilégio estar num recinto como esse e principalmente poder compartilhar alguma coisa. Porque quem compartilha é porque tem. E quem dá, Deus acrescenta ainda mais. E foi um ano, como o pastor iniciou dizendo, muito difícil. O ano de 2020, eu tenho certeza, para o mundo inteiro. Nós passamos por situações antes nunca vistas no planeta. Situações que nós vivenciamos na nossa própria pele, que nos marcou muito o ano de 2020. Mas eu tenho certeza que em tudo, Deus caminhou sempre conosco. Prova disso é que você está aqui, para a glória do seu nome. Prova disso é que você está sobre os seus pés, com saúde, não está internado com respirador. Você até foi impactado, como todos nós fomos. Mas Deus conduziu a sua vida, assim também como Ele tem conduzido a minha vida. Amém? Mas antes de entrar em todo esse contexto, eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro da Revelação. Mas antes disso, querido, tudo isso que está acontecendo com o planeta, com nós seres humanos, com a obra da criação de Deus, ela vem no sentido de nos alertar. Para que serve um sinal?
Um sinal nada mais é do que para nos alertar. E os sinais estão aí. Quer nós acreditemos ou não, eles estão se cumprindo a cada dia, diante dos nossos olhos. Não é verdade? E nós estamos sendo pegos por esses sinais, para que nós possamos estar alerta. Alerta com o quê? Os acontecimentos que sobrevêm sobre a nossa vida não são aleatórios. Deus nunca perdeu e não sai do controle de coisa alguma. Diz a santa palavra de Deus que os céus é a terra e todos aqueles que nela habitam. Tudo está perfeitamente debaixo do controle de Deus. E aí você pode me perguntar, mas pregador, será que essa pandemia também é da vontade de Deus? Ei, querido, nós precisamos entender um pouquinho o que de fato é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas nós também precisamos entender o que os homens têm buscado com as suas próprias mãos. Mas mesmo em momentos tão difíceis como esses que nós estamos enfrentando em 2020, 2021, já não entrou muito bem. Nós conseguimos tirar coisas boas de todas as dificuldades que nós passamos. Quem acredita nisso, levanta sua mão e glorifica ao Senhor. Sabe por quê? O homem trabalha com previsão. E é assim. O homem trabalha com dados, com números, com pesquisas, com algo que é basicamente comprovado, se chama ciência. E ele não consegue fazer outra coisa a não ser fazer previsões em cima daquele que ele tem de dados. Mas enquanto o homem trabalha com previsão, Deus trabalha com provisão. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Não que nós desprezamos a ciência, porque nós sabemos quem é aquele que é onisciente, é o dono de toda a ciência, é o Senhor Todo-Poderoso. Mas nós sabemos que acima da ciência está aquele que criou a ciência, o nosso Senhor, a qual nós estamos servindo. Então, ainda que as previsões não sejam muito boas, Deus tem provisão. Você consegue glorificar a Deus por essa palavra? Amém? Então, num momento como esse, nada melhor do que o Apocalipse, né? Já ficou de cabelo em pé, né, irmão? Quando fala em Apocalipse, parece que é uma tragédia. Apocalipse é o livro da revelação. Apocalipse é o ápice da nossa vida cristã. Apocalipse é a conclusão de todas as coisas. Apocalipse é a vitória do nosso Deus. Apocalipse é o casamento do noivo com a noiva, de Cristo e a igreja. Apocalipse é a entrada triunfal de um povo que em breve estará para sempre com ele na glória. Aleluias! Apocalipse é o livro que nos mostra que há algo muito além, muito maior e especial, que está ataviado, preparado, guardado desde a fundação do mundo. Esse é o livro de Apocalipse. Então, quando você ouvir falar de Apocalipse, não fique assustado. Quando você ouvir falar de Apocalipse, preste atenção e pare para buscar de Deus entendimento. Não sai por aí desesperado, como aqueles que não têm esperança, porque nós temos esperança. Nós sabemos de onde vimos, nós sabemos o propósito da nossa vida, e nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Quem entende isso, glorifica o nome do Todo-Poderoso. Aleluias! 21. Quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diga assim: Escola Bíblica, quarta-feira.
Que bênção, né? Vamos retornar, né, Renan? Já estava com saudade. Abriu aí? Novos céus e nova terra. E vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, e o mar não existe mais. E vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes será o Deus deles. E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e dele será o meu filho. Amém? Essa é a palavra de Deus nesta noite. Mas para nós chegarmos lá, nós vamos discorrer alguma coisa do que nós vivenciamos no ano de 2020. Como eu falei, pastor falou, todos nós fomos pegos de surpresa. Nós nunca imaginamos ter a nossa igreja fechada, passar um domingo em casa, não conseguir cultuar. Depois, obviamente, nós fomos nos adaptando aos meios tecnológicos hoje aí existentes. Passamos a fazer os cultos online, nós estamos continuando. Quero mandar um abraço para quem nos assiste. Acho que o João está assistindo a gente lá de São Paulo, né? Que Deus abençoe. Nós passamos a nos adaptar ao momento, mas ainda assim é difícil. Nós que somos um povo acalorado, nós que gostamos de nos cumprimentar, estender as mãos, nos abraçar, chorar junto, não é assim? Nós que gostamos de confraternizar, nós fomos impactados. E não bastasse isso, nós tivemos também, muitos de nós, as famílias sendo assoladas, porque o marido, ou talvez a esposa, que já tinha perdido o costume de passar dias, talvez meses, com a esposa, com os filhos, agora teve que ficar em casa. Segundo diz os dados, nunca tivemos tantos problemas de divórcio como nós estamos tendo nessa pandemia. Nós também fomos impactados economicamente dizendo. Nós vimos os comércios, algumas empresas, né, terem que ficar com a porta fechada. E aí eu começo a minha própria história. Eu fui um que fui pego exatamente por isso, né? Já estava longe do meu lar há quase 6 meses por uma reforma. E agora eu vi a minha única fonte de renda parar. E não sei você, o pastor já falou aqui, talvez você não consegue entender ainda a importância do dinheiro. E o dinheiro é sim importante. O dinheiro não é o principal, mas o dinheiro é importante. No mundo que nós estamos vivendo, não fazemos nada sem ele. O que nós precisamos ter em nossa vida são princípios bíblicos que nos ensinam acerca do dinheiro. E aí você pega os dois extremos. Muitos que só falam dele e muitos que o desprezam. Parece que já chegaram no céu, ou são até mesmo anjos, né? Não precisa mais de dinheiro. Nós precisamos buscar sempre o equilíbrio. Mas esse foi o nosso ano. Fora da nossa casa, longe do nosso lar, a nossa empresa agora fecha e as coisas vão se evoluindo, né? Há 16 anos eu não trabalhava como motorista carreteiro, do qual tenho orgulho de ter essa profissão também, né? Nosso amigo Fábio aí sabe disso. E eu tive que retornar. Falei, eu não vou ficar parado, né? Como eu falei, as previsões eram péssimas. E a gente passa a estudar bem isso aí, né? E a minha previsão deu certo. Nós íamos ficar de 3 a 4 meses parado, e foi o que aconteceu.
E para mim não ficar ocioso, com os braços cruzados, não foi nem tanto por questão financeira, mas a maioria é preocupação. A gente se preocupa, né? Nós que temos compromissos para arcar, nós temos que nos virar. E deixa eu dar um recado para essa geração que não consegue se mover. Ei, Deus abençoa qualquer coisa que você faça. Ele só não abençoa você deixar de fazer, ou seja, não fazer nada. Ô turma preguiçosa, né, pastor, do nosso tempo, né? Mas nós estamos repreendendo esse espírito em nome de Jesus. Salomão diz que há alguns que cruzam os braços e é para a sua própria destruição. Então, querido, se você está vivenciando na sua vida um momento difícil, não fica parado não. Ah não, mas nós estamos em pandemia, e eu sei que nós estamos. Ah, nós estamos vivendo um período difícil. Onde as empresas estão demitindo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus consegue abrir portas aonde você não pensou. E Ele consegue abrir e ninguém fecha. E Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades. Mas você precisa se mover. Se você ficar em casa, querido, eu tenho dito isso, né? Nós estamos vivendo um problema tão grande que é a única vez que nós corremos o risco de morrer antes mesmo que a pandemia chegue. É só notícia ruim, não é assim? É só notícia ruim. São as previsões humanas, mas nós andamos acima dessas previsões. Aleluias! Nós sabemos muito bem quem guarda a nossa vida, quem cuida de nossa casa, de nosso sustento, e é poderoso para conosco. Mas como eu falei, não fiquei parado e voltei a fazer o que nós não fazíamos há mais de 6 anos. E foi um período gostoso. Nós passeamos pelo Brasil, trabalhando, né? Eu em uma carreta, a esposa na outra. Algo que a gente não fazia há anos. E viajamos todo esse Brasil, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio. E vivenciamos esse tempo. Com isso nós ficamos quase 2 meses sem estar com os nossos filhos. E eu senti o quanto eles foram impactados. Falei com o pastor, né? O quanto eles foram impactados. Deixaram de cultuar. Há 18 anos nós nunca interrompemos as nossas atividades espirituais. Há 18 anos, ininterruptamente. Escola bíblica, culto de quarta ou sexta-feira e culto de domingo. Mas durante essa pandemia nós ficamos quase que o ano inteiro sem congregar. Outrora por causa da própria pandemia, depois por causa das nossas atividades profissionais. Ou seja, foi um ano difícil. Mas Deus nos sustentou. Aleluia. Como é que foi o seu ano? Como é que tem sido a sua vida? Eu não sei como ela tem sido, mas se você tem se entregado aos cuidados do Senhor, eu tenho certeza, como Ele foi poderoso para guardar a minha, Ele também está guardando a sua. Aleluias. Aliás, quando nós estamos passando por momentos difíceis, e nós passamos nessa terra, né? Às vezes a gente pensa assim, agora eu me converti, estou congregando na Batista, sou servo de Deus e glória a Deus por isso. Mas agora não tenho problema mais na minha vida. Não é assim. A palavra do Senhor nos orienta que o sol levanta sobre o justo e sobre o injusto. E o que acontece a um, acontece ao outro. As aflições desse tempo são para todos nós, quer creiamos ou não. A diferença é como nós enfrentamos os desafios da vida. E mesmo em momentos difíceis, nós que somos exercitados de contínuo pelo Senhor, conseguimos tirar boas coisas desses momentos. Conseguimos ou não conseguimos? Haja vista que nós não tivemos no nosso Brasil. O Brasil é conhecido mundialmente por o quê? O país do carnaval. Oh, coisa gostosa, né? Não tivemos um barulho em fevereiro. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Deixa Deus cuidar, querido. Deixa eu te dar um recado, você que ainda está com neura. Obviamente nós estamos assistindo. Nós não somos negacionistas, nada disso, viu, querido?
Presta atenção no que eu estou falando. Mas você que é crente, você que é cristão, você que serve a Jesus, e talvez você está aí todo trêmulo e com medo dessa pandemia. Deixa eu te dizer uma coisa. Pastor, vamos orar que esse trem tem que passar logo, tem que passar logo. Claro que nós estamos orando e oramos de contínuo. Mas deixa eu te dar uma palavra. Todas as coisas cumprem o seu propósito. Até a pandemia. Até a pandemia. Cumpre o seu propósito. Um deles nós já vimos, né? Não tivemos o carnaval. Amém? Mas continuando o nosso lado, o nosso ano, né? Eu morei no ano de 2020 em 6 lugares diferentes. Há 16 anos eu resido no mesmo lugar. Mas em 2020 eu fiquei igual Abrão, né? Depois para Abraão. Perambulando ali nas regiões da Palestina. Morei em 6 lugares diferentes em apenas um ano. Morei no meu escritório, morei na cabine de um caminhão, morei com meu genro, coitado, que sofreu conosco lá 7 meses. Morei com a minha mãe, morei com meu pai, morei com meu sogro, morei em um apartamento. Mas no dia 31 de dezembro, falei, esse ano eu não passo sem mudar para minha casa. Quando você estava aqui fazendo a virada, confraternizando, eu estava fazendo a minha mudança. E Jesus foi celebrado e glorificado. Aleluias. Eu não vou virar esse ano morando aqui. Eu vou virar esse ano dentro da minha casa e conseguir voltar. Mas foi um ano que Deus tirou tudo do lugar. E isso abala as nossas estruturas. É verdade ou não é? Abala as nossas estruturas. Aliás, você já pensou, já parou para pensar que às vezes nós crescemos pouco? Sabe por quê? Porque nós acomodamos e temos dificuldade com mudança. Nós temos dificuldade com mudança. Quando a gente é pego por uma empresa que às vezes tem uma regra e ela muda, já revela logo a nossa rebeldia, não é assim? Quando você tem um princípio ou um comportamento e você deseja mudar, nós temos inúmeras dificuldades. Basta dizer as nossas disciplinas espirituais. Põe um propósito no coração de iniciar um propósito de oração, de jejum, leitura da palavra. A fome dobra, o sono vem, você começa a cochilar, a preguiça chega e você quebra o propósito. Nós temos uma dificuldade imensa com mudança. E é por isso que nós crescemos pouco. Mas um ano foi passando e essas coisas todas acontecendo. Há 3 anos eu estava me dedicando incisivamente a um propósito, a um projeto, que eu entendia ser um projeto de Deus. E claro que é, porque não nos deixa entrar em nada, ainda que nós não entendemos no momento. No tempo determinado, a gente consegue entender que aquilo foi também um período de Deus. Mas às vezes você se dedica muito a alguma coisa, e quando aquilo não acontece, corre o risco de nós ficarmos frustrados. Eu não sei a você, mas eu não entro em nada com um pé lá e outro aqui. Quando eu entro em alguma coisa, eu entro mesmo. E isso de entrar mesmo significa dizer que é dedicação. Você se dedica. Você tenta fazer o seu melhor. E isso significa dizer que você dedica tempo. Você despreende tempo, recurso. Você deixa de fazer aquilo que você gostava. Você se sacrifica. E às vezes o resultado não vem como você esperava. E muitas das vezes quando isso acontece, nós ficamos... Mas o único arrependimento que eu tenho na vida, obviamente, quando eu estou fazendo o que é certo, né? É de não fazer aquilo que Deus coloca no meu coração. Sabe por quê? A vida é muito curta, é breve e ela é rápida. E às vezes oportunidades que nós vivenciamos na vida, elas são únicas. E a Deus te dá uma oportunidade, ela vem sobre as suas mãos e você não faz conforme as suas forças. E você perde a oportunidade. Então, quando você tem a oportunidade de fazer algo que é bom, que está dentro da palavra de Deus, que você sabe que você vai crescer, se dedique a fazer sempre o seu melhor.
Mas há um problema muito grande aí. Sabe por quê? Às vezes é bom, às vezes é correto, às vezes eu até busco embasamento na palavra de Deus e eu estou enquadrado na palavra de Deus. Mas às vezes o que eu estou fazendo não está em conformidade com os propósitos de Deus para a minha vida. E você se encaixar nos propósitos de Deus não é uma coisa muito fácil. Eu até ia pregar sobre isso, em outra oportunidade eu devo falar, se Deus assim me permitir. Existe 2 propósitos de Deus para a vida do ser humano. O primeiro deles é para todos nós. Não adianta você que está vivendo fora da vontade de Deus, da palavra do Senhor, ficar buscando, Senhor, qual que é a sua vontade para a sua vida? Você que ainda não contraiu o matrimônio, você que pratica algumas coisas fora do casamento, você que não consegue se enquadrar na palavra de Deus, não se firma na verdade, não é assim? Você que tem práticas contrárias, você está cansado de saber disso e não abandonou, não precisa perguntar a Deus qual é o propósito dele, ele já te falou. É você que não quer abandonar, não é assim? Então a primeira coisa é o propósito coletivo, que diz respeito a todos. E isso eu tenho certeza que todos nós aqui estamos bem instruídos. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluias! Mas dentro desse propósito de Deus coletivo, existe o propósito individual, que diz respeito a você. E aí são tratamentos diferentes, né, pastor? São tratamentos diferentes. Às vezes Deus requer algo de você que não requer de mim. Você sabe por quê? Porque Ele te chamou para alguma coisa que não me chamou. E às vezes nós não conseguimos entender muito bem esse propósito. Ou às vezes nós até entendemos, mas nós fazemos de despercebido. Nós tampamos os nossos ouvidos. Nós queremos fugir do propósito de Deus. Que deu o Jonas dos nossos tempos. Tem algum Jonas aí? Aqui tem uma. Não tem vergonha de levantar a mão não, né? Às vezes tem muitos de nós que estamos exatamente dessa forma. Fugindo dos propósitos de Deus. Correndo. Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que têm chamado aqui nesta noite. Eu estou falando para pessoas que é de frente. Eu estou falando para pessoas que são de ministério. Você já foi tocado pelo Espírito Santo. Deus já te mostrou que você foi escolhido para algo. E sabe o que acontece? Muitas das vezes você se pega fugindo do propósito de Deus para a sua vida. E isso é uma tolice nossa. Porque por mais que esse mundo nos ofereça alguma coisa, nós nunca nos encontraremos fora do propósito de Deus. Aleluia, se você não entendeu, nós nunca nos encontraremos, não tem jeito. Você nunca se realizará. Você já viu que a pessoa que se entrega às paixões do mundo, ela vai experimentando. Você olha, mas devia estar feliz, né? Tem o carro que quer, bebe, fuma, usa algumas drogas, né? Tem a mulher que quer, vive várias experiências. Mas quando chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro, estão tristes, vazios, não conseguem se realizar. Vivem todos os tipos de experiência que conseguem mudar até o uso natural. Já não tem mais prazer, porque fugiram da vontade e do propósito de Deus. E é por isso que eu falo isso com toda a segurança do mundo. Ser feliz é estar dentro do propósito de Deus. Você consegue entender isso? Ser feliz, vou repetir, ser feliz é estar dentro do pleno propósito de Deus. Você pode correr para onde for. Talvez você nasceu num berço evangélico, você nem entende o que eu estou falando. Ah, pastor, não é muito assim não, né? Olha lá as meninas que não é igual eu, que cresceu na igreja. Ei, olha lá sim. A destruição. A mãe não conversa com a filha. O pai é ausente, é omisso.
não sentam numa mesa, não celebram juntos, não se alegram, não conseguem fazer uma única refeição. Há 18 anos eu estou servindo ao Senhor. E de vez em quando eu paro e olho para os meus filhos e vejo eles muito melhor do que eu até encontrar essa luz, eu dei um trabalho danado. Você deu também, irmão? Eu dei um trabalho danado. E eu olho os meus filhos hoje e vejo eles focados, tem defeito como todos, né? Erram como todos, mas focados, com objetivo, equilibrados. E eu olho o que eu era e falo: Jesus, vale a pena servir ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu olho o meu lar, a alegria que eu tenho de estar em casa, com a família, né? E como eu falei, uma das coisas que eu senti muita falta no ano de 2020 foi a igreja e a minha casa. A gente consegue sentar, tomar um café, almoçar juntos, ficar 4 horas tomando café no sábado, não dá para fazer isso todo dia, né? Mas tomar um café de 4 horas no sábado, almoçar e ficar 5 horas na mesa, conversando, confraternizando, rindo, brincando. Às vezes briga também, e é normal, né? E o ímpio não consegue viver isso. E isso é a diferença entre o que serve e o que não serve, do justo e do ímpio. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Bom, mas esse foi o meu ano. Fora de casa, 6 lugares diferentes, recursos. Você já viu a torneira? As donas de casa sabem muito bem o que é isso, né? A pilha de vazio de roupa, né, irmã? E aí acabou a água. Você vai no banheiro, quer usar, a barriga dá aquela reviravolta, né? E você olha, não tem água. Meu Deus do céu, que coisa terrível, né? Quando acaba os nossos recursos, é assim que você sente. Não é brincadeira você lidar com isso. Imagine você com os recursos, cessou e a pilha de roupa está lá para lavar. Ou seja, os boletos não cessam de chegar. Mas como eu falei, o homem trabalha com e Deus com aleluias. As previsões eram ruins, mas a provisão foi certeira, porque Deus é fiel. Aleluias. Eu posso dizer uma coisa, não é para nada disso, viu, irmãos? Eu quero que você entenda isso. Eu até nem gosto de falar muito isso. Mas eu passei por isso tudo tendo uma previsão péssima, né? Até cheguei a falar com o pastor. Mas eu vou abrir o jogo com vocês aqui. Eu nunca fui tão abençoado prosperamente como eu fui em 2020, porque Deus ainda continua sendo fiel. Sabe aquele prognóstico que até eu acreditei nele? Até eu acreditei. Aquele prognóstico pesado, aquela nuvem escura, negra. Eu acreditei naquele prognóstico. Falei, o negócio está feio, deixa eu me virar. E eu não consigo ficar parado, né? Eu acreditei nesse prognóstico e saí em busca. Mas Deus mudou o prognóstico. E eu nunca vi tanto recurso aparecer, porque o nosso Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E aí eu percebi uma coisa, a gente é muito besta, né? Aí eu lembrei de Isaías falando com o povo de Israel. Chamou eles todos e falou assim: olha, a vossa força estavam em ter descansado e confiado no Senhor vosso Deus. Quem conseguiu entender isso? Ei, querido, sabe aonde está a sua força? Em confiar em Deus, em descansar no Senhor. Mas você está pior do que os ímpios. Até os ímpios conseguem ir para o boteco em dia difícil, e você não consegue nem sair de casa, está roendo as unhas, né? E às vezes começa até a murmurar de Deus. Ei, confia no Senhor vosso Deus, porque enquanto tem previsão, Deus tem provisão. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu estou falando do meu próprio erro, né? Eu acreditei naquelas previsões. Eu gosto muito de economia, acompanho, estudo alguma coisa sobre gestão, né? E as previsões eram as piores possíveis, eu acreditei. E isso serviu para me ensinar algumas coisas.
ainda que a ciência seja sim importante, ainda que a ciência trabalhe com fatos, dados e números e pesquisas e evidências, ainda assim, nós servimos um Deus que está muito além da ciência. Aleluias! E quando eu não consigo entender o que está acontecendo, não me resta outra coisa a fazer, senão me encurvar diante de Deus e entender que Ele é soberano, não perdeu o controle de nada e dar a Ele o controle da minha vida. Eu já falei isso aqui, né? A gente fala de confiar, e eu dou o exemplo de direção, né? A gente que é profissional do volante, a gente consegue enxergar e antecipar situações que um motorista amador não consegue. Um motorista profissional consegue fazer isso. Eu, há mais de 30 anos, lido nesse meio e sou dessa forma. E às vezes eu coloco alguém para dirigir para mim, e a minha esposa às vezes, né? E dá uma briga danada, né? Você não viu, olha lá, tá saindo, epa, segura. E você está me ensinando. É porque a gente consegue ser preventivo. Você antecipa a situação. Ou seja, eu até entrego a direção, mas eu não consigo confiar. De vez em quando eu estou morrendo. A gente viaja aí, né? 12, 14, já aconteceu da gente viajar 23 horas dirigindo. E das 23 horas eu dirijo 22h30. Dou só 22h30 eu dirijo. Dou 30 minutos para me dar uma relaxada depois do almoço, né? E ainda assim eu falo, agora eu vou dormir. E aí o carro balança e eu já abro o olho, né? Ou seja, eu entrego, mas não confio. Com Deus você faz exatamente a mesma coisa. Você entrega. Aliás, diz que entrega, mas você não consegue confiar. Ei, o salmista diz o seguinte, Salmo 37: entregue os teus caminhos ao Senhor, confie nele, e no demais Ele tudo fará. Aleluias! Não apenas entregue, querido, confie em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Obviamente, entendendo que há situações que sou eu que preciso me mover. Eu que preciso me mover. Eu tenho que me mover. Eu já falei isso, a fé não é passiva. Você não vem para a igreja, começa a congregar e... Não, cruza os braços. Salomão falou isso, né? Alguns que cruzam os braços, mas é para a sua própria destruição. A fé não é assim. A fé você arregaça as mangas. Você coloca em prática aquilo que você aprende. Você vai para frente da batalha. Você enfrenta os desafios. Fé é isso. Não é verdade? Mas obviamente há situações que não dependem do nosso controle. Aliás, nós estamos muito pouco no controle de algumas e pequenas situações da vida. Na maioria, há alguém agindo por trás. E nós sabemos muito bem quem é esse alguém. É o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, todos esses problemas, e eu não perdi nada, só ganhei. O que eu realmente perdi no ano de 2020, aliás, a única coisa que eu perdi foi a minha mãe. Essa de fato foi uma perca. No dia 4 de dezembro, ela subiu, foi promovida, entrou no seio de Abraão e descansa, aguardando a trombeta soar. Aleluias. Mas isso foi uma perca. Depois que eu estava viajando, em julho, quase agosto, encerrei as atividades, a empresa voltou em junho, julho, né? E aí, a minha esposa ainda ficou mais 30 dias, nesses 30 dias eu fiquei almoçando com a minha mãe, todos os dias. E aí eu falava, hoje uma costela, uma mandioca, ou coisa gostosa, né? Você que tem mãe valoriza, não só pela comida, mas pela pessoa. Não é assim? E na última semana que eu estava almoçando todos os dias, ela passou mal. E aí eu levei ela para fazer todos os exames e nós descobrimos um câncer. E o câncer, eu expliquei de manhã aqui, ele é uma doença terrível, sabe por quê? Ele é uma luz de uma chama que vai se apagando,
se apagando até que ela deixa de existir. Ou seja, você vê a vida se esvaindo e não tem o que fazer. Não é fácil lidar com isso. A forma mais perfeita de lidar com situações catastróficas como essa, porque o que nós temos de mais importante na vida é a nossa vida. Só que a vida não para por aqui, para nós que acreditamos. Há algo muito maior. Mas numa situação natural, a gente é ser humano. E a gente é egoísta. Você quer cada vez mais aquele sentimento de pensar, Senhor, eu vou perder. E é difícil mesmo, né? Eu acho assim, que é um amor. Deus, quando quis mostrar um pouquinho do que é o amor, Ele comparou o amor dele com o amor da mãe. O profeta Isaías diz que pode até uma mãe que amamenta abandonar o seu, mas eu jamais te abandonarei. Então, um amor que se assemelha ao de Deus, mas claro, em proporção muito menor, é o amor da mãe. Ninguém consegue nos amar tanto, né? Eu lembro que quando terminava a mensagem aqui, a minha esposa ficava me xingando o tempo todo, e a minha mãe só elogiando. Ô, coisa boa, né? Você passou do horário, você está falando demais, você está repetitivo. Ih, meu Deus do céu. Aí eu ia para minha mãe, que bênção, Deus te usou, oh, glória a Deus, eu até chorei, fui visitado. Falei, mãe, isso é mãe. Não é assim, irmãos? E é muito triste essa dor, essa perda é muito triste para nós, né? E você que tem, valoriza. E de fato, no ano de 2020 foi muito triste, porque os irmãos que conviveram com ela era uma das primeiras a chegar. Não perdia a oração, né? Não perdia a quarta. Nos domingos, 6h30 já estava aqui. E todos os sábados, principalmente igual um domingo que eu tenho a responsabilidade de pregar, eu descia para a casa dela, a gente tomava um café junto e começava a discutir a palavra de Deus. Foi a minha companheira de oração durante 5 anos ininterrupto. Nós orávamos de segunda a sexta, de 10 às 11 da noite. Foi ela que durante 5 longos anos depois da sua conversão orou para mim. E eu chegava, ficava rindo, debochando. Nós chamávamos ela até de doida. Quando ela recebeu a Jesus e mudou a sua vida, ela passou por situações muito difíceis que teve que enfrentar, inclusive no próprio casamento, mas não abandonou a sua fé. E agora eu vendo o final dela daquela forma, eu confesso que eu entrei em parafuso. Falei, Jesus, o senhor vai me desculpar. Às vezes a gente é assim, né? A gente quer questionar a justiça de Deus, mas a gente é ser humano. E eu comecei a questionar, Senhor, que ano difícil, e agora essa doença. E os dias foram se passando e essa luz foi apagando. E quando ela apagou de vez, na última semana foi muito doloroso. Foi traumático, né? Uma pessoa que morre com câncer é traumático. É muito traumático. E como eu falei, o fato de nós servirmos a Deus não nos dá imunidade de enfrentar essa situação. Só que a gente enfrenta essa situação de cabeça em pé, porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu fui para a oração, falei, Senhor, me perdoe, mas eu estou mal. Estou mal. O desânimo veio, o cansaço se abateu. Eu queria correr, fugir, me esconder, mas eu orei ao Senhor. E aí Deus me deu uma palavra, Romanos 8, capítulo 18. E Ele falou comigo no meu coração e na minha alma: a nossa leve e momentânea tribulação não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluias. Eu vou repetir que você não entendeu. O tema dessa mensagem eu não falei de manhã. Sabe qual que é? 1000 anos por 1 segundo. Sabe por quê? Nós estamos muito materializados. Eu não estou dizendo que a sua vida terrena não é importante. Ela é demasiadamente importante. Mas Deus não te preparou apenas para isso. Deus não te preparou apenas para a vida terrena. E nós precisamos entender isso. E é por isso que eu estou falando da eternidade.
eternidade. Ei, querido, há algo muito além do que essa vida terrena. Eu sei que nós nessa terra não vivemos só esses momentos ruins, como eu falei para vocês, em todas as dificuldades enfrentadas em 2020. Eu cresci, fui abençoado, adquiri experiência, me deixou com mais estrutura. Eu consegui vivenciar a provisão, como eu falei, mesmo em dificuldade com prognóstico negativo. Deus fez eu superar. Tudo isso eu vivi, dificuldade com cuidado de Deus. Não é verdade? Mas há algo muito além do que isso aqui. E é por isso que nós estamos aqui nos preparando. E sabe o que é esse algo? A eternidade. Aleluias. E nós estamos falando muito pouco da eternidade. E é por isso que o tema dessa mensagem é segundo por 1000 anos. O que significa isso, pregador? Só vou falar se você perguntar. O que é, pregador? Só tem meia dúzia, fica aí, o resto pode ir embora. O culto já terminou, né? O que é, pregador? Toma um copo d'água e já volto. Querido, obviamente Deus não está no tempo do homem. Nós vivemos o Cromos e Deus no Kairos. É um tempo que na realidade não existe. Não é verdade? Mas nós, enquanto seres humanos, uma das coisas mais importantes que temos é o tempo. E é por isso que a palavra de Deus, sabendo disso, nos orienta e nos fala que a vida, ela é frágil. Além de frágil, a vida é rápida. E Pedro compara a fragilidade da vida com a flor, que nem menos saiu e exala aquela lindeza, beleza e perfume, e o sol se põe e faz com que seca-se a erva e cai-se a flor. É a nossa vida. Tiago, falando do quanto ela é rápida, compara com uma neblina, que nem menos saiu, e o sol se levanta, e ela já é dissipada. E pregador, que mensagem difícil. Não estou falando isso para você se entristecer. Muito pelo contrário. Eu estou falando isso para você valorizar. É por isso que Salomão, sendo sábio, ele fala assim, ó: é melhor ir na casa que há luto do que na casa que há banquete. Salomão estava dizendo que a festa, que a celebração não é importante. Não. Ele estava dizendo que quem entende a vida, o quanto ela é breve, frágil e rápido, não fica perdendo tempo com coisas fúteis e inúteis. E nós que somos cristãos ainda mais, sabemos que a realidade da vida é que a eternidade está nos aguardando. E deixa eu te dizer uma coisa. Paulo fala a Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que o olho nunca viu, o ouvido nunca e o coração nunca. Mas eu posso te falar, nós estamos tão enraizados nessa natureza, tão materializados, muitas das vezes, que nós já não conseguimos sentir mais alegria celestial. Não, eu quero é aqui. Eu quero é aqui. Ei, querido, fica assim não. Tenha planejamento, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, avance na vida, cresça, faça uma faculdade. Deus fez os primeiros lugares para que você ocupasse, mas jamais se esqueça da eternidade. Eu não sei qual é o meu, qual é o seu momento, e o que eu sei é que tudo que eu faço sobre essa terra, eu devo sempre buscar o louvor e a glória do teu nome. Aleluias. A eternidade, nós estamos a um fio dela. E Salomão também diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração humano. E é por isso que você não concorda com a perca, porque no princípio não foi assim. Os discípulos chegaram para perguntar a Jesus: Jesus, e aí? A mulher largou o marido largou a mulher, e agora? Dou carta de divórcio ou não? Moisés mandou dar carta. E aí Jesus, antes de explicar, ele fala assim: olha, no princípio não foi assim. Ei, no princípio, Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para ser eterno.
Aleluias. E ainda que nós vendemos essa eternidade, Ele tornou a comprar pela cruz de Cristo. E nós vamos entrar nela, não porque somos bons, mas porque Cristo verteu o teu sangue na cruz do Calvário e te deu o direito de viver a eternidade. Aleluias. Mas entenda o quanto a vida é rápida. Não perca o seu tempo. Faça projetos sim, mas inclua nos seus projetos o propósito de Deus. Não tente fugir dos seus planos. Não tente correr da sua presença. Até porque os salmistas, entendendo isso, disse: para onde me irei? Para onde me fugirei da sua presença? Se descer aos mais profundos dos abismos, no fundo do oceano, lá o Senhor me encontrará. Ou se subir ao mais alto dos céus, lá é o teu trono. Não tente fugir de Deus. Caminhe com Ele. Ande com Ele todas as etapas da sua vida. Mas eu passei por tudo isso nesse ano. E aí, quando eu tive essa perda, a única perda que eu tive foi essa. Me fez refletir muitas coisas. Nós paramos de fato quando nós nos deparamos com a morte. E o que mais nós falamos em 2020, né? Foi morte. O que mais nós falamos? E imagine você recebendo só essas notícias impactantes relacionadas à morte, sem esperança da eternidade no seu coração. O primeiro homem que foi feito espírito, alma e corpo. E depois da queda ele se tornou corpo, alma e espírito. Isso quem serve a Jesus, porque quem não serve está morto diante de Deus. E é por isso que nós temos essa dificuldade, sabe por quê? Porque você é um ser espiritual. A sua vida real não é essa que nós estamos aqui. Não estou dizendo para, como eu falei, seja prudente, nada disso, né? Mas a nossa vida real é a nossa vida espiritual. Aleluias. É a nossa vida espiritual. Mas nós, com as paixões, com os prazeres, com as lentilhas que vão sendo nos oferecidas no decorrer da nossa vida, nós vamos perdendo no nosso coração a alegria da eternidade. Não deixe isso sair do seu coração, porque Deus tem coisas extraordinárias para nós nessa terra. Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, e nós? Deixamos tudo para te servir? E Jesus falou com eles: olha, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, casa, filho, por amor de mim, que não alcance 100 vezes mais nessa vida e a eternidade no mundo vindouro. Ser feliz nessa terra. Você quer saber a receita da felicidade? Ser feliz nessa terra, sabe o que é? É servir a Jesus, é caminhar com Ele, é receber a sua presença, é ter paz no seu espírito, é ter alegria no seu lar. Isso é ser feliz. E onde é que você encontra isso? Num mundo de tamanhas tribulações, a não ser na presença de Deus. Não tente fugir disso. Não tente pegar atalhos. Caminhe com Ele, ande com Ele. E Ele não nos deixou órfãos. Quando Ele falou com Jesus que estava em partida, quando Ele falou com os discípulos, Jesus falou com os discípulos que estava em partida, os discípulos ficaram aterrorizados. Eles ficaram com medo. Senhor, o Senhor está brincando. Nós nunca vivenciamos algo como nesses 3 anos de ministério. E o Senhor vai partir. E aí Jesus começa a falar com eles: olha, eu preciso ir. Eu preciso ir. Porque eu não sou daqui. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas fiquem tranquilos, eu vou. Mas eu enviarei o Consolador. E Ele estará para sempre com vocês. Não apenas com vocês, Ele estará em vocês.
todos os dias de vossa vida, até a consumação do século. Aleluias. E é interessante que eu, durante o ano de 2020, não tive o privilégio de estar tão frequente como sempre fui. E quase que um ano sem exercer essas atividades. E é interessante que você vai esfriando. Um graveto fora uma lenha fora do fogo, ela vai se esfriando. Nós não podemos ficar sem congregar. Nós não podemos ficar sem exercer as nossas atividades. A gente vai esfriando. E por passar todas essas situações, nós somos humanos e nós nos cansamos. E aí o pastor falou: você prega domingo. Eu não queria voltar agora, eu queria mais um tempo. Mas aí no dia de ontem, tivemos uma boa reunião, almocei. Depois do almoço, aquele cochilo, que isso é de Deus, né? Isso é de Deus, irmão, cochilo depois do almoço, né? Aquele cochilo. E aí, à tarde, eu levantei, peguei a palavra de Deus e confesso, já tinha algum tempo que eu não fazia isso. Claro que a gente dá uma lidinha, né? Eu estou falando estudar, aprofundar, permitir com que Deus fale comigo. Já tinha algum tempo. E eu peguei a Bíblia e estou lá estudando, e de repente eu recebi uma visita no meu quarto. Você já recebeu essa visita? Aleluias. Deus encheu aquele local. A presença dele invadiu aquele ambiente. E eu confesso que no ano de 2020 eu chorei. Eu já choro fácil, né? Chorei muito. E ontem, quando o Espírito de Deus me visitou, eu chorei. Mas sabe aquele choro de alegria? Quem já chorou dessa forma? As lágrimas derramavam, mas era uma lágrima de alegria. Um prazer, um gozo na alma. Algo me dizendo: olha, vira a página e vamos viver algo novo. Aleluias. Você já experimentou isso? Se você não experimentou, querido, é isso que nos segura na presença de Deus. Você pode ouvir o que for, você pode ouvir melhores pregadores, e às vezes a gente fica correndo atrás disso, né? É por isso que você vê às vezes irmãos de igreja em igreja. Ele muda para cá, vai para ali, vai para onde você quiser. Mas o que vai marcar a sua vida não é o encontro com o pregador, é o encontro com a presença do Espírito de Deus. Para de correr atrás de homem. Feche no seu aposento. Fala: Senhor, eu quero viver a minha experiência. E eu não quero te contrariar. Você nunca vai conseguir se firmar. É por isso que tem um monte de oscilante no evangelho, né? O cara tem dia que está lá em cima, outro dia está lá oscilante. Tem dia que ele enfrenta o gigante, tem dia que a formiga põe ele para correr. Você nunca vai se firmar diante de Deus sem permitir com que o Espírito Santo domine a sua alma. Ou talvez você quer isso, pregador, você está ficando doido. Você é melhor do que Pedro? Você é melhor do que João? Aleluias. Jesus falou com Pedro: o que te importa que ele viva até que venha o meu reino? Você é melhor que Pedro? Você é melhor que João? Você é melhor que Tiago? Sabe o que Jesus falou com eles? Você: ei, hora que eu for, não vá não, aguarde em Jerusalém. Quem está entendendo, levanta sua mão, glorifica o Senhor. Você é melhor do que Pedro? Você é melhor do que João? Você é melhor do que Tiago? Jesus falou com eles: não vão, aguarde. Senhor, aguardar o quê? Aguarde a descida do Espírito Santo. Sabe qual que é o problema?
que você ainda não recebeu, você que não viveu essa experiência, você está achando que é mérito seu. Não, eu não sou digno. Você está certo, você não é e nem eu. Mas Ele não vem porque você é digno ou indigno, você não é digno. Ele não vem por causa disso, Ele vem porque você precisa. Aleluias. Eu e você precisa dele. E é Ele que muda tudo, inclusive a nossa mente. Nós passamos a pensar com a mente de Cristo. Aleluias. E eu sei que eu estou falando para muitos aqui que estão sem expectativa, que já não conseguem sentir mais a alegria, que já nem reconhecem mais a voz do Espírito Santo. E é você que Deus está falando. Abaixa essa luz para mim. Aleluias. Deus está falando com você nesta noite. Ei, e eu não tenho o direito de dizer que vai ser hoje, mas Deus me ordena dizer que pode ser hoje. Se você abrir o seu coração, abrir a sua alma, aleluias, Ele pode te encher nesta noite. E se Ele te encher, querido, eu tenho certeza, você jamais será o mesmo. Aleluias, aleluias, aleluias. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluias, abra o seu coração, fala com Ele das suas frustrações, fala com Ele dos seus medos, dos seus traumas, dos desafios que você está enfrentando e parece que vão te consumir. Fala com Ele das suas fraquezas, sabe aqueles desvios que você tem dado? Fala com Ele, peça a Ele perdão, se humilhe diante dEle e pode ter certeza que Ele vai exaltar. A presença de Deus virá sobre a sua vida, Ele vai te renovar, Ele vai te levar a viver algo novo. Ore, peça isso a Ele. Senhor, eu quero viver algo novo, eu preciso ser renovado. Se eu não for cheio do Teu Espírito, eu não vou resistir. É um clamor que deve sair da sua alma. Se você entender e fazer isso nesta noite, Ele pode te encher. Ele pode te encher. Ninguém, nem eu, nem um pastor e nem você tem mais desejo do que Ele para encher a sua vida do Espírito Santo. Isso não é coisa de desequilibrado, isso não é coisa de pentecostal, não. Isso é coisa de quem acredita que o mesmo poder que existiu no livro do Atos, ele ainda acontece nos dias de hoje. Aleluias. Abra a sua alma, abra a sua alma. Teu amor me arrebata o coração. Adore, faça com que essa fumaça suba. Adore, se desligue, querido. Você tem a oportunidade, desligue. Teu amor. Baixa um pouquinho, já vou terminar. Sabe por quê? 1 segundo por 1000 anos. Já vou encerrar e passar para o pastor. Ainda que você viva, eu passei só isso aqui, mas não foi nada. Como eu falei, a única coisa que perdi para mim, mas Deus a ganhou, foi a minha mãe. Mas suponhamos que você tem uma vida inteira de peleja, de dificuldade, e há famílias que são assim. E o culpado não é Deus, o culpado é o homem que se afastou dele. É uma tragédia, é estupro, abuso, não é assim? Assassinatos, drogas, filhos na perversidade. Há famílias que são um verdadeiro desastre. Imagine você vivendo tudo isso, mas no final você é salvo. Sabe o que vai acontecer quando você abrir os olhos na eternidade? Vai simplesmente apagar da sua memória
todos os traumas, todas as tragédias, todas as lágrimas. É por isso que é 1 segundo por 1000 anos. Davi falou assim, ó: mais me vale um dia na tua presença do que 1000 anos fora dela. E é por isso que Apocalipse 21:4 que nós lemos: Deus enxugará. Sabe aquilo que os cientistas da NASA estão lutando para descobrir no espaço? Jesus vai te contar no pé do ouvido, lá na eternidade. Aleluias, aleluias. Quando você abrir os olhos da eternidade, o pastor falou de manhã e eu vou repetir. Há um pregador que diz isso, né? Já viu quando você dorme uma noite mal dormida? Uma noite que você não, né? Colchão ruim, corpo doendo, cabeça doendo. Aquela noite mal dormida, você tem pesadelo, sonho, e você acorda de manhã. Vai ser assim na eternidade. A sua vida terrena vai ser uma noite mal dormida. Vai valer a pena. Vale a pena. Ei, mas não viva a eternidade apenas quando chegar lá. Deus te chamou para viver a eternidade agora. Agora. Que essa alegria possa invadir a sua alma. Você é um salvo. Ei, deixa eu te dar um recado. Fica com medo não. Você é um salvo. Só os salvos de Jesus. Erga a sua mão. Erga a sua mão. Mas até que esse dia chega, viva a sua vida na plenitude do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Receba a presença dele. É o teu amor por mim. Oh, 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 grande é o teu amor. Oh, 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 grande é o teu amor por mim. Oh, 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 grande é o teu amor. Sim, declare isso. Oh, 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 grande é o teu amor por mim. Oh, grande é o teu amor. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, então leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. Meu coração, Senhor. Seus olhos fechados, diga isso pela última vez. Traga-me pra mais perto, Leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. mais uma vez, cante isso. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce. que tudo que já provei. Queremos conhecer teu coração.
Quantos podem aplaudir bem forte o nome dele nessa noite? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Querido apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele diz assim lá em Filipenses capítulo 1: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Sabe, enquanto você está aqui nessa terra, você precisa viver para Cristo, viver o propósito que Ele tem para a sua vida, mas sabendo que a sua vida não se limita a essa terra, porque há uma nova Jerusalém celestial da parte de Deus nos esperando, onde não vai haver dor nem sofrimento, onde não vai haver pandemia nem crise econômica, mas nós vamos reinar com Ele para todo sempre. Você diz amém? Essa é a nossa esperança, e é isso que nós cremos em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos nos despedir aqui nessa noite, mas que você leve essa palavra para a sua casa e que você rumine ela durante a semana, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus, filhos amados do Pai, digam amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, vai embora. Que Deus te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração. Amém? Você que nos acompanha em casa, muito obrigado pela sua presença. Está passando o seu vídeo, um número, um contato telefônico. Se você quiser falar conosco, entre em contato. Nós queremos ministrar sobre a sua vida, queremos orar com você. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas possíveis. Uma ótima semana para você. Fique na paz, na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço e um beijo de coração e até a próxima em nome de Jesus. Amém.